Cidade FM, no combate ao coronavírus. Comece o dia bem informado, agora as últimas notícias da região, do Brasil, do mundo, tudo sobre a pandemia de coronavírus e os assuntos que vão ser destaque nesta sexta-feira. Comigo nesta empreitada, ele, Luciano Veiga, bom dia. Bom dia, Thiago Sório, bom dia a todo mundo que acompanha a nossa programação. Um feliz Dia do Trabalhador para todo mundo, apesar de muita gente não ter o que comemorar, né? Exatamente. Bom dia também para você conectado aí nas redes sociais, pessoal assistindo a nossa live através do Facebook, facebook.com/Rádio Cidade Tu. Acesse você também para assistir, conferir com som e imagem essa cobertura especial, conhecer um pouco mais dos bastidores da Rádio Cidade. Aproveite para curtir, comentar e compartilhar a nossa postagem. E a gente começa falando de uma boa notícia. Diminuiu o número de pacientes com suspeita da doença em internação hospitalar na cidade de Itu. E os casos confirmados? Teve alteração? Pois é, Thiago, tivemos casos confirmados, continuam os mesmos. São 20 casos confirmados na cidade de Itu. Diminuiu em o número de casos que estão aguardando resultados, sendo que um caso suspeito está em internação clínica, 4 casos suspeitos em UTI. O número de óbitos confirmados também permanece o mesmo em Itu, são 3 mortes confirmadas até hoje. Os casos descartados, mais um para conta, 114 casos descartados, ontem eram 113, portanto, Itu permanece com 3 óbitos confirmados, 20 casos confirmados de Covid-19 em nossa cidade. Thiago. E pelo terceiro dia, Sorocaba não registra mortes por Covid-19. Já os casos confirmados subiram para 154. 12 a mais, 12 casos confirmados a mais. Entre esses confirmados também tivemos um bom número de casos recuperados a mais. São 119 recuperados agora. Sorocaba tem no total de confirmados 154, ontem eram 42. Os recuperados 119, ontem eram 107 casos recuperados. 14 pessoas permanecem internadas, sendo que 8 estão em UTI. 577 casos já foram descartados na cidade de Sorocaba. Os que estão aguardando resultados neste momento, os casos suspeitos, são 112 dos suspeitos, 27 estão internados, sendo que 7 estão em UTI. Sorocaba ainda tem 4 óbitos por suspeita, diminuiu 1, ontem eram 5. 4 óbitos por suspeita e 21 mortes confirmadas na cidade de Sorocaba, portanto 154 casos confirmados e 21 mortes confirmadas. Thiago. E mais uma pessoa que testou positivo para o coronavírus está curada na cidade de Salto. Agora são quantos? Boa notícia, São 7 os curados em Salto agora, a cidade vizinha aqui de Itu. 7 curados, entre os confirmados são 8. 8 confirmados, sendo 7 curados e 1 internado. O número de casos descartados em Salto subiu de 62 para 67. Os casos que estão aguardando o resultado, os chamados casos suspeitos, diminuíram, Agora são 5, eram 7, agora são 5 casos suspeitos aguardando resultados. Entre esses tem um caso que está internado na cidade de Salto. Muito bem, 8h05, seja muito bem-vindo, você ligando o seu rádio agora. Estamos aqui prestando serviço à população, levando informação apurada e checada pelo jornalismo da Cidade FM para você começar o dia aí muito bem informado. E olha, subiu a quantidade de casos suspeitos em Porto Feliz. São quantos agora no município? Agora os casos suspeitos em Porto Feliz que estão aguardando resultados são 8, eram 2 até ontem. 8 casos suspeitos, 2 em internação clínica, 2 em internação na UTI, 3 em internação clínica e 3 estão em isolamento domiciliar. Os casos confirmados na cidade de Porto Feliz são 8 também. São 6 casos que já estão curados e 2 estão em isolamento domiciliar. Os casos excluídos são 60 no total. Casos suspeitos de óbitos, 2 óbitos suspeitos que ainda aguardam resultado na cidade de Porto Feliz. Thiago. Muito bem, atualizando as informações, aqui você fica bem atualizado, bem informado sobre tudo que acontece na nossa região. E olha, Indaiatuba contabilizou mais 2 casos confirmados de Covid-19. A boa notícia é que há mais pessoas curadas da doença por lá também, Exatamente, os casos confirmados subiram de 55 para 57, 57 casos confirmados na cidade de Indaiatuba. E entre esses 57 casos confirmados,
mais 2 curados. Passou de 43 para 45 os casos de curados na cidade de Indaiatuba. No total, até agora, 247 casos foram descartados, de um geral de 372 casos notificados. 68 estão aguardando resultados, 14 suspeitos estão em internação clínica e 9 suspeitos estão internados em UTI. Então, 7 casos confirmados também estão internados. Óbitos suspeitos em Indaiatuba são 5, óbitos confirmados 5 e tem também 13 óbitos suspeitos descartados. Portanto, 5 óbitos em Indaiatuba e 57 casos confirmados. Mais uma morte por coronavírus foi registrada em Jundiaí. Lá os números de casos confirmados também não param de subir, né, Luciano? Não param de subir, Tiago. Agora são 159 casos confirmados, muitos casos de ontem para hoje, né, de um boletim para o outro. Para se terem ideia, entre os casos positivos que estão aguardando em casa, né, estão se recuperando em casa, eram 112, hoje são 126. Né? Os que estão internados eram 15, agora são 16 internados em Jundiaí, internado em outros municípios 1, e também os óbitos confirmados passaram de 15 para 16. Nos casos suspeitos, aguardando em casa tem 28, aguardando o resultado internado 21 casos suspeitos. Os óbitos que estão aguardando resultados também aumentaram, passaram de 8 para 9. 9 óbitos aguardam resultado. Até o momento, Jundiaí descartou 221 casos suspeitos. Entre esses, 31 óbitos suspeitos também foram descartados na cidade de Jundiaí. E a notícia boa, né, Tiago? Mais 11 casos recuperados também na cidade de Jundiaí. Eram 53, agora são 64 casos recuperados. Os leitos ocupados em Jundiaí por moradores da cidade são 37 e por moradores de outras cidades da região são 42 leitos ocupados no total. E na região, Cabreúva, Votorantim, tiveram aí atualizações dos seus boletins? Votorantim teve atualização importante nos casos confirmados, mais 3 casos confirmados. Ontem haviam sido 3, hoje mais 3. Portanto, Votorantim segue aí também. A ascensão está muito próximo de Sorocaba, né? Sim. E os números não param de crescer. Então, os casos confirmados agora são 18 em Votorantim, sendo que 8 já estão recuperados. Também notícia boa. Eram 6 recuperados ontem, hoje são 8 casos recuperados. 4 seguem em isolamento domiciliar e 4 estão internados. Os casos suspeitos diminuíram de 10 para 8. Os casos que estão aguardando resultados, casos suspeitos internados também diminuíram de 5 para 3. Os casos descartados até o momento em Votorantim são 93, nenhum óbito suspeito, e Votorantim tem 2 mortes confirmadas também, Tiago. Em Cabreúva, a cidade não divulga o boletim epidemiológico desde segunda-feira, quando registrava 5 casos suspeitos, 5 confirmados, 27 casos descartados. Cabreúva não tem nenhuma morte registrada até o momento, nenhuma morte suspeita também. O mês de abril terminou com quase 6 mil mortes de coronavírus, aliás, por coronavírus aqui no Brasil. A quantidade de infectados também não para de subir, né, Luciano? São 85.380 infectados em todo o país. Para fechar, né, o mês tenebroso, o mês de abril, o número de mortes, né, o total de mortes chegou a 5.901, isso no balanço divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, portanto, 5.901, e no balanço anterior, no balanço de quarta-feira do Ministério da Saúde, o total de infectados era de 78.162, passando para 85.380, e o total de mortes era de 5.466. De acordo com o balanço atual, foram registradas 7.218 pessoas com a doença. 7.218 novos casos da doença nas últimas 24 horas, crescimento de 9%. Em relação às mortes, houve um avanço de 8%, com 435 novos óbitos notificados. O epicentro da doença é o estado de São Paulo, né? Tem 2.375 mortes pelo novo coronavírus, 128 registradas nas últimas 24 horas, um aumento de 6% no estado de São Paulo. O total de casos confirmados no estado de São Paulo, 28.698, com um aumento de 10%. Tiago.
8h11, seja muito bem-vindo à nossa programação. Estamos aqui traçando um panorama de como anda o avanço do coronavírus nas cidades da região, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. E olha, uma boa notícia, hein? Passou de 1 milhão de curados pela doença no mundo, hein, Luciano? Exatamente, acho melhor a gente começar pelo número de curados, né, para trazer até um alento para as pessoas. Segundo a Universidade Johns Hopkins, que atualiza em tempo real os números em todo o planeta, principal universidade aí relativa à infectologia, virologia, a Johns Hopkins atualiza os números, chega a 1.022.331 curados, Thiago, em todo o planeta, e tivemos uma mudança importante no número de recuperados pelos países. A Espanha liderava durante um bom tempo, a Alemanha tinha mais pessoas curadas, depois a Espanha, agora os Estados Unidos aparecem aí como o país que mais recuperou casos de Covid-19, 153.947 recuperados, na Alemanha 126.900 e na Espanha 112.050, aí os recuperados, portanto, passando de 1 milhão em todo o planeta. As mortes também não param de subir, 233.688 mortes em todo o mundo, 27.967 só na Itália. E o número de infectados também não para de aumentar, Thiago. São 3.271.961, os Estados Unidos com praticamente um terço de todos os infectados do mundo, 1.070.032 infectados nos Estados Unidos, a Espanha tem 213.435, a Itália pouco mais de 205 mil infectados aí pelo novo coronavírus. Temos também, deixa eu pegar, ver se eu consigo achar aqui em tempo real o número de recuperados no Brasil, 35.935 recuperados, 35.935 pessoas recuperadas da Covid-19 no Brasil, Thiago. O estado de São Paulo registrou a menor taxa de isolamento até agora. Números expressivos, né? E o que leva a crer que a flexibilização do comércio deve ser adiada, né, Luciano? Pelo menos é o que o governo vem falando, né, Thiago? Que se não chegar próximo daquele índice esperado de 70%, vai ser muito difícil flexibilizar a economia novamente no estado de São Paulo, até porque a curva do Covid-19 a gente tem acompanhado, ela só sobe, só cresce. Foram mais de 74 mil infecções em um mês. Passou de 4 mil para 78 mil infecções em um mês. Então, a adesão do isolamento social no estado de São Paulo caiu antes de ontem para 47%. Lembrando, a gente pega sempre um dia anterior, que é o que é divulgado pelo governo. O mesmo valor registrado no dia 9 de abril, pior desde o início da quarentena obrigatória no dia 24 de março. De acordo com o governo, a quarentena só deve ser flexibilizada a partir do dia 11 de maio em regiões que atingirem pelo menos 50% do isolamento social. As autoridades de saúde, no entanto, afirmam que a taxa ideal, né, para conter a propagação do coronavírus é de 70%. O estado nunca alcançou essa marca, viu, Thiago? Sendo o máximo atingido 59% em alguns domingos, né? O isolamento social é medido pelo sistema de monitoramento inteligente do governo, que acompanha 104 municípios com mais de 70 mil habitantes por meio do sinal do aparelho celular. Itu teve na quarta-feira 46% de isolamento, terça-feira 47% e segunda-feira também 47%, aí fazendo um balanço, né, nessa semana. Salto tivemos na quarta-feira 46%, terça-feira 47% e segunda-feira 48%, veio caindo o Salto, né? Sim. Itu também veio ali 47, 47, 46. Agora o pior índice da nossa região aqui é de Sorocaba. Quarta-feira 44%, terça 45% e segunda-feira 46%, também veio caindo um ponto percentual por dia. Lembrando que quem quiser acompanhar aí, procurar a sua cidade, se você mora nas cidades da região, pode acessar o portal do governo do estado, saopaulo.sp.gov.br/coronavírus/isolamento. Ali você tem os números de todas as 70 cidades, as 104 cidades aí com mais de 70 mil habitantes do estado de São Paulo para conferir.
8h16, além do rádio, estamos ao vivo também no Facebook com nossa live. Acesse lá, facebook.com/Rádio Cidade Tu, com som e imagem para você assistir essa cobertura especial. Aliás, muita gente por lá, né, Luciano? Muita gente acompanhando, né? Apesar de ser feriado, bastante gente trabalha, né? Nos serviços essenciais. Cedo, né? E principalmente a dona de casa, que precisa acordar cedo para lavar roupa, fazer comida. E hoje o dia está propício para isso. Hoje está bastante, né? O Vitor Batista está por aqui, está com a gente aqui. Bom dia, Vitor. Obrigado pela audiência. Acompanhando aqui também o Alberto Franca. Grande abraço, Alberto. André Luiz Mendes desejando bom dia. Também o Célio Matos está junto com a gente por aqui. Bom dia, Célio. JSP Souza, bom dia, Tiago Luciano. É o Joel. Grande abraço, Joel. Obrigado pela audiência. Carol Reis, bom dia. Parabéns a todos nós trabalhadores. Bom dia, Carol. Obrigado pela audiência também. Jonatas e Patrícia desejando bom dia. Denise Alves, bom dia. O André Luiz Mendes está falando bom dia, Tiago. Grande abraço. Vitor Nunes, bom dia, Tiago. Bom dia, Luciano. Bom dia pro Oswaldo Júnior no caminhão do Paulistão, ligadinho em vocês da Rádio Cidade. Paulistão, que é nosso parceiraço aqui, né? Grande abraço para todo mundo lá do Paulistão Supermercados, pessoal por lá também sempre ligado aqui na Rádio Cidade. O André Luiz está inclusive falando aqui, queria mandar um salve para os profissionais da saúde, um abraço especial para os profissionais da saúde, que são a linha de frente, são os nossos soldados da frente ali, a infantaria, né, Tiago? No combate a esse inimigo invisível. O Alvarino Percun tá falando, Itu cai para 40% o isolamento de ontem, porque estava muito movimento no centro. É isso, a gente vem falando dia a dia aqui, viu, Alvarino? Todos os dias, hoje mesmo, né? Nem parece ser feriado. As ruas estão tomadas por carros e pessoas aí. A Daniela Delbu também está por aqui. Bom dia, ótimo feriado. Espero ter pronunciado corretamente o seu sobrenome, Daniela. Ótimo feriado para você também, tá ok? Cidade FM, no combate ao coronavírus. Estamos de volta, 8h21, muito bom dia para você. Chegando agora em nossa sintonia, você que está desde o início dessa cobertura especial, vamos juntos por aqui até as 8h30. Você atualizado aí com as informações sobre a pandemia de coronavírus. E olha, comércio vê queda de 39% no faturamento e estima mais de 2 milhões de demissões nesse período. Tiago, com as medidas para conter o avanço da pandemia de Covid-19 em 5 semanas, né, do dia 15 de março até 18 de abril, o comércio varejista perdeu pouco mais de 86 bilhões em faturamento, segundo a Confederação Nacional do Comércio. O faturamento de 2020 já está 39% abaixo se comparado com o mesmo período de 2019. Diante da crise, a CNC estima que 2.200.000 vagas de trabalho no comércio poderão ser fechadas nos próximos 3 meses. Segundo a entidade, decretos estaduais, municipais fecharam até 80% dos estabelecimentos comerciais em vários estados. No período analisado, né, que foi aí do dia 15 de março até o dia 18 de abril, as perdas mais expressivas se concentraram, segundo a CNC, nos segmentos varejistas, com perda de quase 79 bilhões de reais. As regiões sul e sudeste concentram 70% das perdas de receita. Isso é absolutamente normal, a gente sempre fala aqui, São Paulo é o motor do país, né? Aqui estão as maiores indústrias, as principais indústrias, os principais escritórios de grandes corporações mundiais, portanto, tinha que ser mesmo, levando em consideração isso, a maior perda no estado de São Paulo. São Paulo foi o estado mais afetado, com mais de 26 bilhões de reais de prejuízo, e a gente fica muito triste porque certamente aquele comerciante, aquele produtor, o médio e pequeno comerciante e produtor, esse dificilmente vai conseguir se recuperar dessa crise, Tiago, até porque muitos deles, como diz o jargão popular, estão vendendo o almoço para poder comprar a janta. Muitos estão de portas fechadas e sequer vão conseguir reabrir suas portas. E olha, por determinação da Justiça, o presidente Bolsonaro entregou o resultado do exame de Covid-19. E aí? Qual foi esse resultado? Não entregou, né? Não entregou? Não entregou, na verdade não entregou, né? A Advocacia Geral da União afirmou que apresentou à Justiça Federal de São Paulo a informação de que o presidente Jair Bolsonaro testou negativo para a Covid-19. Mas estão mostrando... Estão fazendo a investigação, eu falo, Tiago, preciso que você me comprove isso com papel. Você chega e fala para mim, não, eu confirmo.
Tá. A sua confirmação basta. Por que então, ele seria está com mais ou tanto menos medo isso. assim de mostrar o exame? Pois é, ainda não foi divulgado isso, né? No entanto, a AGU diz que não apresentou exames, mas sim um relatório médico da Coordenação de Saúde da Presidência, esse relatório do dia 18 de março. A Justiça, quando pediu informações para a AGU, havia determinado essa apresentação do exame. As informações prestadas fazem parte de um processo em que o jornal Estado de São Paulo pede acesso aos laudos dos exames do presidente para a Covid-19. A AGU, junto com a resposta, ainda solicitou à Justiça a extinção do processo. Além desse, Thiago, existem dezenas de outros processos, inclusive de deputados, de partidos políticos e de senadores pedindo que o presidente mostre, né, apresente para a população os exames colhidos, os resultados desses exames da Covid-19. E é o seguinte, a juíza Ana Lúcia Petri Beto deu um novo prazo de 48 horas para a União fornecer os laudos de todos os exames. Não aceitou a informação, né, da Advocacia Geral da União de que o presidente testou negativo para os exames. A Justiça quer o papel, A magistrada defendeu que o cidadão tem o direito de saber o real estado de saúde do presidente, principalmente porque ele coloca em risco muitas pessoas caso esteja infectado. Tem que dar o exemplo, né? Lembrando que naquela viagem aos Estados Unidos, 24 integrantes do alto escalão do governo que estão no dia a dia com ele testaram positivo. Exatamente. 8h26. E olha, a partir da semana que vem, a Prefeitura de Salto começa a realizar a entrega, né, do kit merenda para os alunos da rede pública de ensino. Exatamente, mais uma medida aí que vem tentando mitigar os efeitos, né, da pandemia do coronavírus. Mais de 8 mil alunos da rede municipal de ensino de Salto vão receber na quarta-feira esse kit merenda, que deve ser retirado na unidade educacional onde o aluno estuda, né? Para os alunos matriculados no período da manhã, a entrega vai ser das 7 às 11 da manhã, no período da tarde, da 1 às 5 da tarde. Os alunos da educação de jovens e adultos deverão retirar o kit também no período da manhã ou tarde. O responsável deverá apresentar um documento com foto para poder retirar aí. O kit merenda, Thiago, é composto por arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, óleo, leite em pó, achocolatado, biscoito salgado, fubá, açúcar e sal, e vai ser disponibilizado mensalmente enquanto durar a quarentena. Uma medida bacana, como se fosse uma cesta básica ali para auxiliar a família neste período difícil, principalmente, Thiago. É até difícil a gente falar nessa situação. Muitas famílias, quando enviam as crianças para a escola, algumas dessas crianças só têm uma alimentação adequada quando estão na escola. É duro, até dói da gente falar isso, principalmente nós somos pais, né? Mas realmente essa é a situação do nosso país, e esse tipo de medida vem para tentar tirar um pouco, né, desse sofrimento desse pessoal que está passando neste momento de pandemia. É isso aí, a união faz a força, né? A administração pública aí mostrando que pode dar esse respaldo, né? É o mínimo que pode ser feito, né? Mas parabéns aí aos idealizadores por esse projeto, né? E de fato que possa atingir os mais necessitados. 8h28, olha, o governo de São Paulo vai iniciar testes rápidos para coronavírus, mesmo em quem não tem os sintomas da doença, Luciano. Isso aí foi anunciado ontem, né, pelo governador João Dória, que o governo vai aplicar esses testes rápidos para a Covid-19 em pessoas que tiveram contato com pacientes positivos, né, para a Covid-19, mas permaneceram assintomáticas por mais de 14 dias. Ou seja, já passou aquele período, né, Thiago? Então passou o período de incubação. A iniciativa vai ser implementada até o dia 15 de maio. Cerca de 1 milhão de exames do tipo serão usados nessa primeira fase, justamente para tentar fazer aquele testagem em massa, né? Sim. Como esse período já passou, os 14 dias, então a pessoa já está com anticorpos, e esse teste rápido aí não tem aquele problema do falso positivo, mais de 75% de falso positivo, aí a eficácia dele é muito maior após os 14 dias da incubação do vírus. Profissionais das áreas de saúde e da segurança pública, população privada de liberdade, doadores de sangue, pessoas que vivem em asilos, casa de repouso, orfanato, comunidades terapêuticas e os menores da Fundação Casa
também vão poder realizar o teste, independentemente de terem tido contato com pessoas infectadas, tá? Então, alguém que não teve contato também vai poder ser testada. Pessoas que tiveram contatos com pacientes infectados pelo coronavírus e estão com sintomas, nesse caso, há menos de 14 dias, e pessoas com sintomas leves, aí vão realizar o teste do tipo RT-PCR, aquele que a gente fala aqui, que é o teste molecular. Ele é um pouco mais demorado, né? Porém, ele identifica o material genético do vírus e é indicado para essa fase aguda, para os dias iniciais da doença, né, Tiago? Então, ele é mais conclusivo, o resultado dele é mais prático. Já aqueles que apresentarem os sintomas leves da doença, após 14 dias, devem também realizar aí o teste rápido do governo do estado, tentando fazer aquela testagem em massa, que é o ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde. Uma última notícia para a gente fechar essa cobertura especial e não menos importante, alerta, né? O Centro de Contingência alerta sobre a propagação, maior propagação do coronavírus agora no interior de São Paulo, aqui na nossa região principalmente. Não sei se você lembra, assim que a gente começou o programa, há mais de um mês aqui, Tiago, eu falei uma notícia que Sorocaba e Jundiaí apresentavam um alto índice de possibilidade de contágio. Sim. E está incluso nessa nova notícia. Os casos do coronavírus estão se espalhando pelo interior do estado, né? Quem faz esse alerta é o Centro de Contingência do Coronavírus do Estado, com base em um estudo da Unesp. As cidades consideradas polos regionais como Campinas, Bauru, Sorocaba, São José do Rio Preto apresentam 5 vezes mais chances de disseminação do vírus do que outras cidades. A rota de disseminação do vírus está ao redor da capital, na região metropolitana, né? Se dissemina pelas principais rodovias que cortam o interior do estado. O estudo apontou que o índice de disseminação diminui 25% a cada 100 quilômetros de distância da capital. Porém, Sorocaba, Itu, Jundiaí e Indaiatuba estão muito próximas, né, da capital e fazem parte desse polo regional aqui, que também engloba Campinas, um pouco mais distante, mas aí você vê em Campinas, Indaiatuba, Jundiaí, Itu, Sorocaba. Então a capacidade de infecção é realmente muito grande. Inclusive, alguns pacientes de São Paulo já vão ser encaminhados para os hospitais do interior a partir deste fim de semana. Exato. Porque o sistema público de saúde de São Paulo, da capital, da grande São Paulo, melhor dizendo, já está muito saturado e precisa encaminhar alguns pacientes da capital para o interior, Tiago. É por isso que até agora as prefeituras estão divulgando a quantidade de leitos, sejam eles ocupados ou disponíveis em cada cidade do interior paulista, enfim, do país e tudo mais. E é um dos motivos também até para mapear aonde há vaga para desafogar essa quantidade, essa alta demanda na grande São Paulo. 8h32, encerramos assim essa cobertura especial. Antes, claro, mais uma passada rápida pelas redes sociais, na nossa live no Facebook. Muita gente por aí, né, Luciano? Bastante. O WR Biazin tá curtindo aqui, falando bom dia a todos, grande abraço. O Leandro Cardoso também acompanhando aqui. Grande abraço, Leandro. Obrigado pela audiência. O pessoal aqui também curtindo a nossa postagem, nossa live. O Alexander Virgílio, Gisele Silva, Alenilson Silva, Jean Carlos Oliveira, Denise Alves, Salete Silva, o Vanderlei Nava, a Eliane Silva, Vera Lúcia Pinheiro, a Marcinha Moraes. Obrigado pela audiência. A Gisele Silva também aqui mandando bom dia, amigos. Bom dia para todo mundo. Obrigado pela audiência. Tiago, um ótimo dia do trabalho para você. Valeu. Uma ótima sequência. A gente se fala na segunda-feira a partir das 8 da manhã. Bom feriado para todo mundo. Bom fim de semana. Fique em casa e fique com a Cidade FM. Valeu, Luciano. Bom trabalho. Aliás, bom descanso agora, né? E parabéns pelo dia do trabalho também. Deponha sempre um bom trabalho aqui na Cidade FM. 8h33. Pausa para um rápido comercial. Já já o Show da Manhã volta com muita música aqui nesta sexta-feira, feriadão.